Marina, você poderia me responder se é você mesmo aqui na sala? Boa tarde, professor. Boa tarde. E professor, A Marina, que é a Marina mesmo? ela é da nossa sala. É porque na aula passada tinha uma tal de Marina, né, que não era ela e tirei. Tinha. Nossa, Aí tem que prestar atenção, professor. O senhor conhece a tia Umbelina? Umbelina. A A tia Umbelina Umbelina. Hã? médica? Médica? É. Sim, ela fez mestrado comigo, amiga minha, ela. Eu fui lhe seguir no Instagram, aí eu vi ela comentando lá suas fotos. Eu fiquei, hoje ele conhece a tia Umbelina. É sobrinha dela. Professor, sobrinha não, mas ela é da família. Ela é da É, família do meu tio, que é casado com a irmã da minha mãe. Aí eu conheci ela desde pequenininha. pois é, ela fez mestrado comigo, conheci ela no mestrado e aí a gente virou amigo desde então, né? Aí faz tempo que eu vi ela, Eu conheço o ela Rafael, a tá tia grávida. Karine, ela mesmo. É, a Karina eu conheço a irmã dela também, só que, assim, falou oi, olá, né? Não conheço pessoalmente, assim, intimamente, não. A Umbelina eu já conheço de forma mais íntima, né? Uma amiga mais íntima mesmo, de conversar. Já fui na casa dela, a gente conversa muito. Ela, inclusive, tá grávida, O, filho. é, eu conheço até a Isadora, que é a filha acho que é marido dela, namorado, alguma coisa assim. Agora, Então, o senhor conhece o tio Benedito também, não conhece? Que é o pai conheço, ele dela? foi professor meu também, no tempo do Ele fez uma mestrado. cirurgia em mim quando eu era criança. Tirou o meu ovário esquerdo. Eu só tenho um. Caramba. Aí foi ele que fez a cirurgia. Ele é um bom médico, ele, muito bom. E ele é uma pessoa super de boa. Ele, aí, acho que da família dela, só não conheço o irmão dela. Acho que é porque não mora lá, né? Mas O Rafael, né? a irmã dela, a Karina, eu conheço. O namorado dela eu conheço também, já saiu junto. Só não conheço, Maria, né? Não conheço a filha professor, dele, perto não. da família. O mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Gente, cadê o pessoal da sala? O povo tá tudo desinteressado. Chama aí o pessoal para assistir essa aula. Voltar a gravar a videoaula porque fica melhor, né? Senão. Tem muito aluno que não tá querendo ver as reuniões no Zoom. Eles estão reclamando até. Pois é, né? Até porque eu sei que esse horário é um pouquinho complicado para todo mundo, né? O horário que dá hora de almoço, já quer ir comer, mas infelizmente a gente tem que seguir o nosso horário. Se não, eu poderia colocar para mais tarde. A Luciana é também? É. Vou adicionar aqui. Porque às vezes não aparece a foto e aí eu não reconheço. Pois bora lá, meninas. Começar a aula, viu? Uns 5 minutinhos aí. Luciana, eu vou colocar teu microfone mudo aqui, viu? Para não ficar esse som. Aí quando precisar falar, tiver alguma dúvida, basta desativar o microfone, tá bom? Pois, ó, vou compartilhar aqui a tela, viu? Hoje a gente vai ver a parte de heredograma, tá? É muito importante. Já teve questão de Enem, já, que falava sobre heredograma.
Então, ó, bora lá. Vamos falar aqui sobre heredograma. Vocês estão conseguindo ver o slide, né? Então, primeiramente, o que é que vocês devem saber sobre esses heredogramas, tá? Esses heredogramas, galera, eles são justamente representações, né, do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Então, todas as características que estão dentro de uma família, seja ela a cor da pele, seja ela a cor dos olhos, seja ela o lóbulo da orelha. Então, essas características, elas são representadas por meio de heredogramas, tá? Em outras palavras, dizendo de maneira mais popular, né, são diagramas, né, que vão representar todas as relações de parentesco, né, onde cada indivíduo vai ser representado por um símbolo, tá bom, galera? E que símbolos são esses que a gente vai observar nesse heredograma? Primeiro, se você vê um símbolo quadrado, ele vai indicar o indivíduo do sexo masculino. Se você vê uma bolinha, vai ser o indivíduo do sexo feminino. Então, o homem ele é representado por um quadrado e a mulher por uma bola. A criança, geralmente, é utilizada por um triângulo. A criança, geralmente, não observa muito em heredograma, não, tá? Ela vai ser representada por um triângulo. Quando o sexo é desconhecido, não se sabe, a gente coloca um losango, bom? Os indivíduos com as cores escuras, com os símbolos escuros em preto, vão ser aqueles indivíduos que irão estar afetados por aquela anomalia, tá bom? São aqueles que chamam, entre aspas, doentes, né? São os doentes, são os afetados por aquela doença, por aquela característica, tá? Os que não estão pintados são normais, digamos assim, para aquela característica ou para aquela doença, tá bom? Quando você observar um traço entre um indivíduo e outro, é porque houve um cruzamento, né? Ou seja, um casamento que gerou um descendente, tá bom? Então, aqui vocês podem ver um homem casado com uma mulher que gerou um filho homem do sexo masculino. Se você vê dois traços, a gente diz que é um cruzamento consanguíneo, geralmente casamento, união entre primos, né? E que gerou um filho também de sexo masculino, tá bom? Os descendentes que são irmãos, eles vão estar ligados desta forma, viu? Por traços que vão estar em cima dos símbolos, tá bom? Então, olha aqui um primeiro exemplo, galera. Como é que a gente vai interpretar um heredograma? Bora pegar aqui esse exemplo como base, né? O filho número 2... lembrando, esse heredograma aqui, ele é um heredograma para abordar a questão do lóbulo solto ou do lóbulo preso aqui da orelha, tá? Tem gente que tem o lóbulo preso à orelha, tem gente que tem o finalzinho da orelha, que é o lóbulo solto, tá? Então, essa característica a gente vai determinar aqui nesse heredograma. Então, ó, tudo começa com o filho número 2, tá? Vocês podem observar aqui, número 2, caso uma filha, né? Aliás, deixa eu ver bem aqui. Aqui, perdão. O filho número 2 se casou com uma mulher número 1, vocês podem observar aqui, tá? Que tem o lóbulo da orelha preso, tá? Ó, aqui, ó, tem a legenda para vocês observarem. Escuro é porque o lóbulo é solto. Sem estar pintado de preto, o lóbulo ele é preso, beleza? Então, vocês observem aqui que uma mulher que tem um lóbulo solto casou com, perdão, um homem com lóbulo solto casou com uma mulher que tem um lóbulo preso. Eles tiveram 3 filhos, tá bom? Os 3 tiveram o lóbulo preso, tá? Todos igual à mãe, tá bom? Todos igual à mãe que foi abordado. Enquanto a filha número 4, aqui do outro casamento, tá? Casou com um cara que tem um lóbulo também igual a ela, um lóbulo solto, e tiveram filhos dos dois jeitos, tanto do lóbulo preso, tá? 6, 7, 8, quanto do lóbulo solto. Beleza?
Tenham em mente, galera, que vocês podem observar que tem aqui, ó, esses números 1, 2 e 3. Aqui são as gerações. Aqui é a geração 1, primeira geração 2, a geração 3. No caso, essa geração 3 aqui são os netos da geração 1, tá? Seguindo aqui a ordem, galera, vocês podem observar que essa característica de lóbulo preso, ela é uma característica recessiva, tá bom? A questão não abordou. Mas, professor, como é que eu consigo observar se esse heredograma é de uma característica autossômica dominante ou recessiva? Se é esse lóbulo meu da orelha preso, ele é recessivo ou ele é dominante? Aí você vai observar que existem algumas sugestões que me dão indícios se é dominante ou se é recessivo, tá? Que situações são essas? Por exemplo, geralmente, no heredograma, que ele é de uma característica recessiva, todos os meus descendentes vão, aliás, essa característica ela vai ser apresentada em todas as gerações, tá? Ou seja, não pula geração. Então, quando aquele heredograma ele é recessivo, toda geração vai apresentar. Se vocês observarem aqui, ó, todas as gerações tiveram o lóbulo, né, preso. Então, não pulou gerações. Tá bom? Vocês estão com um caderno aí em mãos, galera? Peguem um caderno e uma caneta para anotar na disciplina de biologia, ou quem tem a apostila, quiser anotar na apostila, tá? Anotem aí, por favor. Posso falar? Pode, professor. Bora lá, anota aí. Botem assim, heredograma, né? Como interpretar o heredograma? Vai lá. Como interpretar o heredograma? Como interpretar o heredograma? Aí botem assim, um primeiro tópicozinho. Herança autossômica dominante. Herança autossômica dominante. Então, quais são as características, galera, que vai me deduzir que aquela herança, que aquela ou doença ou característica da pessoa, ela é dominante, tá? Anote a primeira aí. Primeiro, ocorre igualmente entre homens e mulheres, tá? Ou seja, afeta homem e mulher da mesma proporção. Então, homem e mulher podem ser afetados igualmente. Homem e mulher podem ser afetados igualmente, tá? Outra característica de um autossômico dominante, galera, o filho, né, afetado, assim, o filho afetado, né, herda essa característica de um dos pais. Herda essa característica de um dos pais. Tá, galera? Então, quando a doença ela é dominante, se eu tenho um filho afetado, obrigatoriamente um dos pais é afetado, tá? O que isso me deduz que, se o meu filho, se eu tenho dois pais normais, aquele filho não vai ser afetado. Então, se vocês pegarem um heredograma, vamos supor aqui, por exemplo, esse casal homem aqui, ó, um homem 1 e a mulher 2. Supomos que ambos são normais. Os filhos todos irão ser normais, tá? Então, eu só sei que aquela doença ela é dominante se aquele filho herdar aquela doença
se um dos pais tiver aquela doença, tá bom? Outra característica, galera. Outra característica, tá? Desculpem até que eu errei aqui quando falei para vocês aqui sobre esse quadro aqui, tá? Outra característica da autossômica dominante é que essa característica ocorre em todas as gerações. Anotem aí. Dominante, né? A dominante aí, a característica ocorre em todas as gerações. Então, eu falei 3 características aí da dominante, tá? Uma ocorre igualmente entre homens e mulheres. Outra, se eu tenho um filho afetado, isso me deduz que um dos pais tem que ser afetado, tá? E a outra, a 3, ela ocorre em todas as gerações. Então, na geração 1 vai estar, na 2 vai estar e na 3 vai estar. Beleza? Um outro tópico aí. Agora anotem aí o outro tópico. Herança autossômica recessiva. Herança autossômica recessiva. Herança autossômica recessiva. Primeira característica. Os dois sexos são afetados igualmente. Os dois sexos são afetados igualmente. Isso é uma característica comum, tá, galera? Por que eu estou falando que os dois sexos são afetados igualmente? Porque mais na frente a gente vai estudar algumas doenças, né, que são de herança recessiva ou dominante ligada ao sexo, tá? Então, mais na frente vai ver isso. Mas, por enquanto, a gente está estudando só essas duas, autossômicas, dominante e recessiva. E ambas, os dois sexos são afetados de forma igual. Tá bom? Uma outra característica aí da recessiva. Anotem. Outra característica da recessiva é pais normais podem gerar um filho afetado. Pais normais podem gerar um filho afetado. Pais normais podem gerar um filho afetado. Tá vendo como já é diferente da dominante? A dominante, eu vou ter um dos pais afetados que vai gerar um filho afetado. Já se eu olhar que eu tenho 2 pais normais que tiveram um filho afetado, isso já me diz de cara que aquele heredograma é de uma doença autossômica recessiva, tá? Porque pais normais tiveram filho afetado. Beleza? Outra característica, outro tópico aí da autossômica recessiva, a característica, ela pula gerações. A característica, ela pula gerações. A característica pula gerações. A característica, ela pula gerações, tá? Ou seja, eu posso ter 2 pais aqui normais, ter um filho normal na segunda geração, por sua vez, na terceira, esse filho que era normal, casou com outra mulher normal e teve um filho afetado. Então, geralmente, pula geração, tá bom? Continuando aqui nesse heredograma, galera, de cara, de acordo com o que eu falei aqui das características, aqui é uma característica, né? O lobo da orelha solto é uma característica dominante. Por quê? Porque se você observar o lóbulo da orelha solto, que é indivíduo, digamos assim, afetado, né? Ele vai estar presente em todas as gerações. E outra coisa, vocês viram aqui, ó, que um pai, digamos assim, afetado, né? Que tem o lobo da orelha solto, no caso a mãe, teve um filho normal, tá? E também teve um filho afetado, teve 2 filhos afetados. Então, isso é diferente da recessiva. Se isso aqui fosse recessivo, os dois pais, teriam que ser normais para gerar filho afetado, tá bom? Então, de cara, a gente já sabe que isso aqui é dominante, seguindo as características que eu disse aí, vocês anotaram. Professor, se o senhor disse que quem tem o lobo da orelha solto, que é o afetado, é dominante,
consequentemente, quem não tem o lobo da orelha solto vai ser azinho recessivo, correto? Então, todos esses brancos aqui, galera, vão ser azinho, tá? Azinho, tudo isso aqui vai ser azinho, tá bom? Então, daí eu já consegui deduzir o genótipo da maioria, azinho, tá? Professor, se eu sei que o 3 é azinho, um azinho eu recebi do pai, né? E um azinho eu recebi da mãe, correto? Então, galera, eu sei que o meu genótipo do pai é azinho, porque ele é normal. O da mãe é afetado. Então, qual vai ser o genótipo da mãe? Azão, azinho. Azão, porque eu sei que a doença é de caráter dominante, então tem que ter o azão. Mas como eu sei que um dos filhos dela é recessivo, azinho, um azinho tem que vir dela. Então, o genótipo da mãe, azão, azinho, o do pai, azinho. Tá? Então, todos que tiverem aqui ó, em cima, pode deduzir na geração 1 e 2, tá? Que eles vão ser azinho. Tá? Cuidado, vou chegar aqui no final. Ó. Por exemplo, aqui, como eu sei que todos aqui, 6, 7, 8, são recessivos, um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Mas como os pais são afetados, ou seja, tem essa característica do lobo solto, eles vão ser dominantes, tá? Porque essa herança é uma herança dominante. Professor, e por que eu não sei o genótipo do indivíduo 4 e 5? Por quê? Porque, galera, eu tenho que saber se os meus filhos, eu teria que ver os filhos dele. Por quê? Porque talvez eles possam ser azão, tá? Eles possam ser azão. Então, eles podem ser azão ou azinho, correto? Se os filhos dele forem filhos afetados, né? Se forem filhos afetados, consequentemente, eu vou ter noção de que possa ser que seja azão. Agora, se eu tiver olhar para eles aqui e ver que eles têm um filho normal, igual aqui o casal 4 e 5 que tem filho normal, se eu ver que eles têm filho normal, consequentemente, eu vou saber que o alelo deles, faltando aqui, vai ser o azinho. Deu para vocês pegarem isso aí? Né, professor? Deu. Né? Ó, vou mostrar de novo aqui, outro casal. Por exemplo, aqui, ó. O casal aqui, ó, 1 e 2. A mulher, ela é normal, tá? Se para essa característica ela é normal, então ela é azinho, que é recessiva, tá? O pai, aqui, ele é afetado. Ele seria azão, traço. Alguma coisa, tá? Ele seria azão, traço. Quando eu olho os filhos dele, todos foram normais, tá? Então, todos foram azinho. Professor, se o genótipo dos filhos é azinho, um azinho vem da mãe. O outro azinho teria que vir do pai. Mas como o pai é afetado e a doença é ligada ao alelo dominante, ele tem que ter um dos alelos dominantes, tá? Azão. E o outro azinho, consequentemente, é o que ele vai repassar aos filhos. Tá bom? Vou mostrar aqui outros exemplos para vocês, tá? Então, ó, resumindo aqui as etapas de interpretação dos heredogramas, a gente pode obter o seguinte. Primeiro, né, esse heredograma ele serve para determinar se a característica refere-se ou não a uma herança ligada aos cromossomos sexuais. Tá? Identificar se ela é determinada por um gene recessivo ou dominante. Localizar todos os indivíduos que são homozigoto recessivo. Foi o que aconteceu aqui. Eu identifiquei todos que eram homozigoto recessivo. Tá? E analisar os outros casais, lembrando sempre de que um gene vem do pai e outro da mãe, tá? Um alelo vem do pai e outro da mãe. Vou já responder alguns exemplos junto com vocês, tá, galera? Ainda no heredograma, vocês têm que ter noção que tem duas regrazinhas que vocês vão aprender. Regra do I e a regra do OU, tá? Professor, o que é a regra do I? Sempre vai multiplicar. Então, se você olhar a regra do I, memoriza. Regra do I multiplica. Regra do OU eu somo.
Por que o senhor está falando regra do I ou regra do OU? Porque em alguns exemplos, ele vai perguntar, por exemplo, em relação ao sexo. Vamos supor que lá naquele cruzamento ele pergunta qual a probabilidade, por exemplo, bem aqui, ó. Vamos supor que esse homem aqui, ó, case com uma mulher que seja afetada. Ele pergunta qual a probabilidade dele ter uma filha mulher, né, uma filha do sexo feminino, né, ou seja, uma filha realmente mulher, afetada pela característica. Então, quando ele pergunta o sexo, né, aí eu vou ter que fazer esse cálculo da regra do I ou do OU, tá bom? Então, ó, em genética, podemos calcular a probabilidade de um casal ter 2 filhos, por exemplo, sendo um menino e uma menina. O fato de um dos filhos do casal ser um menino não influencia o sexo do segundo filho, pois são eventos independentes. A probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino é de 1/2, assim como do sexo feminino, de 1/2. Então, se você tiver um filho, qual é a probabilidade dele ser homem? Metade. E a outra metade ser mulher. Então, ó, para saber a probabilidade de um filho do casal ser menino e outro ser menina, a gente utiliza a regra do I, tá? E vai acabar multiplicando a probabilidade, beleza? Olha um exemplo aqui, galera. Imagine que uma questão do Enem cobre a seguinte resolução. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo? A gente sabe que o albinismo, ele é recessivo. Tá bom? Então, ele é azinho, azinho. Quem é albino é azinho, azinho. Se ele é heterozigoto, ele é azão, azinho, correto? Deixa eu botar bem aqui a caneta. Ó, o albinismo é azinho, azinho. Então, quem é azinho, azinho, é albino, tá? E ele diz, vou até botar bem aqui, albino. Ó, albino, tá? Ele diz o seguinte, qual a probabilidade de um casal heterozigoto? Então, se o casal é heterozigoto, é azão, azinho, tá? Vai cruzar com outro azão, azinho. Aqui, ele pergunta qual é a probabilidade dele ter um filho do sexo masculino, ó, e albino. Então, tem que ser ao mesmo tempo masculino e albino. Primeiro, qual a probabilidade aqui de ser albino? Aí você faz lá aquela regrinha lá do quadro, tá? Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, forma outro azão, azinho. Azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Tá? Então tá aqui. Qual a minha probabilidade dele ser albino? De 4 aqui, a probabilidade é 1/4, tá? Então, 1/4 é albino. E se for homem, como está perguntando, eu vou multiplicar, como é a regra do I, que eu estou falando que eu quero que ele seja do sexo masculino e albino. Então, eu não estou excluindo a probabilidade, eu estou adicionando. Lembra que I é adição. Tá? Adição, assim, no sentido de acrescentar aquela característica ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou multiplicar sempre quando eu encontrar o I. Então, a característica daquele indivíduo ser masculino e albino, eu vou pegar 1/4 dele ser albino, e como é do sexo masculino, que é 1/2, a chance dele ser homem, eu vou fazer a multiplicação de frações. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. Então, tá aqui o meu resultado. Então, a minha probabilidade daquele rapaz ser albino é de 1/2, ou 1/8. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. A letra A representa o gene para o albinismo, enquanto tem homozigose. A gente já sabe, né? Azinho, azinho, mesmo exemplo. É albino. A
probabilidade de um filho ser albino, que a gente já viu, é 1/4, correto? A gente já viu que é 1/4 aqui, ó, ele ser albino. É 1/4 a probabilidade. E a do filho ser portador do gene, ou seja, qual a probabilidade dele ser portador do gene? Ou seja, quando vocês se tocarem, galera, com alguma coisa, falar, fulano é portador daquele gene, portador daquele alelo. Ele tem um alelo para o albinismo, ó, que é o Azinho. Mas ele não é albino, tá? Ele só tem um alelo. Porque caso esse cara aqui, né, ou esse filho, não sei se é uma mulher, esse filho aqui se casar com outro igual a ele pode ter um filho albino, tá? Então, se você tiver um alelo para o albinismo, eu digo que você é portador daquele alelo. Você não é albino, você não é afetado, você é portador, tá? Então, para vocês verem aqui que para ser portador é 2/4, ó. Esses dois aqui, eles são portadores, não são albinos, tá? Aí ele pergunta, para sabermos a probabilidade de se ter um filho albino ou portador, olha a regra do ou aqui, ó. Então, ele quer que seja albino ou portador do gene para o albinismo. Qual é a minha probabilidade para ele ser albino? É 1/4. A gente viu. 1/4 para ser albino, tá? Como ele fala ou, eu vou somar. Portador do gene, vocês viram lá, é 2/4, tá? 2/4 aqui, ó. Ele é portador do alelo para o albinismo. Se eu somar 1/4 mais 2/4, lembra aí, fração de mesmo denominador. Eu conservo o denominador e somo os numeradores. 2 mais 1, 3. Então, 3/4 é a minha probabilidade dele ou ser albino ou ser portador do gene para o albinismo, tá? E isso reflete aqui no resultado, ó. 3/4 aqui junta justamente os dois que são portadores e o que é albino, tá? Bora responder aqui, ó, essas questões aqui. Isso vai abrir mais a mente de vocês, tá? O heredograma abaixo refere-se a uma característica condicionada por um único par de genes. Olha aqui, ó. De cara, esse heredograma aqui, vocês percebam que, lendo aquelas características que vocês anotaram no caderno, essa herança é uma herança dominante ou recessiva? Só vocês verem aqui, ó. Por exemplo, apareceu em todas as gerações, tá? Apareceu em todas as gerações. Porém, galera de cowboy, ó. Olha o segredo aqui, ó. Pera. Olha o segredo aqui. Tá? Cuidado, viu? Se vocês pegarem, galera, aqui, essa característica, ela é recessiva. Por que que ela é recessiva, professor? O senhor disse que ele pulava gerações? Pode pular gerações, sim. Tá? O dominante pode pular gerações. O dominante ele aparece em todas as gerações. Apareceu na 1, apareceu na 2, apareceu na 3. Ué, professor, então é dominante essa característica? Cuidado aqui, ó, nesse casal aqui. É por isso que é bom você analisar como um todo. Olha um casal, aqui o 6 e o 7, galera. Dois pais normais tiveram filho afetado. Como que dois pais normais tiveram filho afetado? Isso vocês escreveram lá no autossômico recessivo. Lembra? Pais normais podem gerar filhos afetados. Então, de cara, eu sei que essa doença, quem vai estar em pretinho afetado é uma pessoa que é recessiva. Então, o meu gene do recessivo vai ser, ó, Azinho, Azinho. Então, todo mundo que é aqui vai ser Azinho, Azinho, ó. Ser homozigoto
recessivo. Ó, todos vai ser azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Pronto. Professor, qual é o alelo dos meus outros indivíduos aqui, ó? Bora com calma agora, viu? Primeiro, se eu sei que esses meus pais são normais e eles tiveram um filho afetado, um azinho veio da mãe e outro azinho veio do pai, correto? Ó, um da mãe e outro do pai. Como eles são normais e não são afetados, eles vão ter que ter o azão, porque eles são normais, eles não são afetados. Pronto, descobri o meu alelo deles. Bora aqui um outro alelo. Aqui, eu sei que meu alelo 9, galera, ele é normal, tá? Só que eu não sei se ele vai ser azão aqui, ó, meu outro alelo, ele vai ser azão ou azinho, tá? Esse indivíduo, galera, ele pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azinho, tá? Que às vezes ele pode ser portador. Ele pode ser portador do alelo. Tenho que saber, só posso saber o genótipo dele se eu ver os filhos dele, tá? Se os filhos deles forem afetados, por exemplo, eles podem ser, esse indivíduo ele pode ser azão, 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 azinho, tá? Se for afetado, ou se ele for portador, se os filhos dele forem portadores, consequentemente ele vai ser azão, azinho, tá? Mas se os filhos dele forem normais, possa ser que ele seja azão, azão. Beleza? Então, não tem como determinar aqui o genótipo dele, se eu não tenho os filhos dele. O Emerson Leandro, eu posso aceitar, Maria Eduarda? Pode sim, professor. Outra característica, outro genótipo aqui, o 2. O 2, como eu vi aqui que teve filho que tem o genótipo azinho, consequentemente eu sei que ele é azinho, tá? Por quê? Que meus filhos tiveram azinho. Por exemplo, aqui, como ele é afetado, um azinho veio do pai, o outro azinho tem que vir da mãe, tá bom? Mas como ele é normal, ele vai ter o alelo dominante. Da mesma forma aqui, galera, tá? Da mesma forma aqui. Professor, agora aqui no quarto, eu não tenho como saber. Ele vai ser azão alguma coisa. Por quê? Vamos supor aqui, ó, que esse filho aqui dele, ó, eu tenho certeza que um azinho veio do pai, que é afetado. O outro azão veio da mãe. Mas a mãe aqui, ela pode ser azão, azão, tá? Um desses azão vai ser desse. O outro pode ser azão, azão, viu? O 8. O 8, como eu sei que um azinho veio do pai, tá? Ele vai ter que ter um azinho que vai vir do pai, que o pai só tem alelo azinho. E como ele é normal, o azão veio da mãe, tá? Então tem como eu saber o dele. Só relembrando, a mãe aqui não tem como eu saber o genótipo dela, tá? Não tem como eu saber. Repetindo, por quê? Porque, por exemplo, esse filho aqui, ó, os filhos, um azão pode vir dela, o outro azinho pode vir do pai, tá bom? Então, eu não sei se é azão dela. Pode ser azão, azão, sendo que um dos azão passou para os filhos, não sei qual azão, ou pode ser azão, azinho, tá? Se ela tivesse, vamos supor, galera, suposição, se ela tivesse um filho afetado, tá? Se ela tivesse um filho afetado, ele seria azinho, azinho, correto? Aí sim, eu saberia que ela era azão, azinho, tá? Porque um azinho do afetado veio dela e o outro azinho do pai.